A emoção ela não foi feita para ser suprimida, né? Ela foi feita para ser sentida. O fato de você não senti-la é que muitas vezes começa a criar os sintomas. Patrícia Veiga. Empresária, professora universitária e mentora de inteligência emocional. Sentir raiva é desconfortável. Mas se a gente parar para pensar que a raiva ela dura fração de segundos, você vai ver que em pouco tempo, assim como ela chegou, ela foi embora. Qual é o seu propósito? Que a gente precisa. Nós somos os únicos seres que realmente precisamos. A neurociência fala sobre isso. E a felicidade, eu acho que ela tem que contrastar com a tristeza, ela tem que existir até para você reconhecê-la, né? Não dá para você ser feliz o tempo todo. Eu acho que o que dá é para você estar a maior parte do tempo em paz. Eu acho que dá pra gente fazer, assim, muita coisa sozinho. Dá pra você mudar muita coisa na sua cabeça. Mas eu acho que a transformação, ela ainda é maior quando você tem alguém te auxiliando naquilo ali. Tem alguma técnica prática pra conseguir melhorar a inteligência emocional, assim? Tipo, diariamente. Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas do canal. Então eu gostaria de pedir um favor pra vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Patrícia, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando a gente aprende a regular as nossas emoções, quando a gente aprende a nomear as nossas emoções, é quando a gente aprende também a desenvolver a empatia pelas pessoas e pelas situações. Então, você adquirir inteligência emocional, para mim, Fermento, é uma construção que vem desde o que vocês conhecer as emoções, porque se você for ver, nós não aprendemos, né? A gente aprende nomear poucas emoções, e existem inúmeras. Então, quando nós estamos diante de uma situação e que nos gera, às vezes, raiva ou tristeza, ou um sentimento de injustiça, muitas vezes a gente não consegue nem distinguir. A gente chama tudo de raiva, mas não necessariamente é a raiva que você está sentindo naquele momento, sabe? Uhum. Então, eu acho que desenvolver esse conhecimento de saber distinguir o que você sente, perceber na hora que a emoção chega, saber nomeá-la, saber autorregular essa emoção, porque a emoção ela não foi feita para ser suprimida, né? Ela foi feita para ser sentida. O fato de você não senti-la é que muitas vezes começa a criar os sintomas de problemas que você venha a ter. Uhum. Então, eu acredito que é isso. Mas o que seriam esses sintomas, assim? Tu pode trazer um exemplo? Da própria ansiedade, a própria depressão, com o tempo a síndrome do pânico, né? Vem de coisas que você vai sucumbindo, que você não vai elaborando, que você vai colocando de não quero sentir, porque é desconfortável. Uhum. Sentir raiva é desconfortável. Mas se a gente parar para pensar que a raiva ela dura fração de segundos, se você tem essa consciência e sabe como perceber que ela está vindo, nomear, parar para fazer uma respiração consciente, você vai ver que em pouco tempo, assim como ela chegou, ela foi embora. Uhum. O que é que faz? Mas aí tem pessoas que falam assim, não é tão bem assim. Eu passo o dia inteiro com raiva. Na verdade, não é raiva. Você está nutrindo com aqueles pensamentos negativos, ruminativos, né? Você está ali alimentando aquela raiva durante o seu dia inteiro, porque por conta desses pensamentos. Uhum. Mas a realidade, o efeito de uma situação que te causou raiva já passou lá atrás. Uhum. Ela é como se fosse é uma ferida, né? Acaba que, assim, o fenômeno que te fere, ele aconteceu. Mas Exato. aí depois tu fica meio que Exato. vivendo aquela dor, Exato. ou aquela raiva, ou qualquer outra coisa, Exatamente. como uma consequência do que aconteceu, né? Não é mais nem real aquilo. E que às vezes essa raiva, o gatilho, não foi nem uma situação que poderia me gerar raiva. Gerou em você, mas não geraria em mim. Porque a nossa interpretação também, ela entra na jogada. Uhum. E se você tem padrões e crenças, né, limitantes e que te prejudicam, faz você interpretar muita situação que, se você não tivesse esses padrões,
você encararia numa boa. E isso tudo se dá, de certa forma, ao aprendizado, ou ao não aprendizado, né? Exatamente. Que eu acho que começa nessa questão que tu falou. Desse autoconhecimento. Exatamente. De não saber distinguir as emoções, né? Exatamente. Eu tenho, né, no treinamento que eu faço, são 4 etapas. A primeira é que eu chamo de morte, né? Isso não é nem algo que eu inventei. A Martha Beck, ela tem algo similar, que eu me baseei muito nisso. E a morte é justamente a primeira etapa, no qual a gente trabalha desconstruindo padrões, desconstruindo crenças, para você fazer um mapeamento disso tudo e começar a questionar para poder desconstruir. A segunda parte é o que se chama sonho, que é você começar a identificar os seus valores, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, o que você quer para a sua vida, qual é o seu propósito, porque a gente precisa. Nós somos os únicos seres que realmente precisamos, a neurociência fala sobre isso, de um significado, de um sentido na vida. Não é só fazer. E aí vem a terceira parte, que é, no caso, a ressurreição, que é você colocar em prática, você criar hábitos vinculados aos seus valores que você já conhece e onde você quer alcançar, para você começar a implementar. Porque até os hábitos, para você mudar, você requer um tempo, né? Não é fácil mudar um hábito, você tem que ter muita consciência, e por isso que tem que ter algo maior. Você tem que ver, não, tem sentido eu mudar esse hábito, porque eu vou chegar naquele lugar. E isso faz sentido para mim. Porque aí o processo fica fácil, né? Se não tem sentido para você. Se você quer fazer algo para provar para alguém, é muito raso. Você não sustenta a longo prazo. Ou então, você vai precisar dessa pessoa o tempo todo estar ao seu lado, te estimulando a fazer isso, porque na verdade não é algo seu, é algo para o reconhecimento daquela pessoa. E no momento que aquela pessoa não te reconhecer, aquilo não tem mais sentido para você. E às vezes tu passa tempo construindo algo que na verdade é para outra pessoa. A maioria das perde. Os pais. Quantas pessoas tomam decisões de carreiras, diploma, de namorar com fulano ou ciclano, de ir para fora do país ou não, por conta dos pais. Porque é o primeiro amor que a gente tem. A gente conhece o amor através dos pais. Então a gente fica preso mesmo aos ideais deles, né? E muitas vezes quando a gente não tem, e aí a gente experimenta o sentimento de rejeição, de abandono, disso tudo, é por conta dessa relação. E que a gente realmente precisa elaborar para poder se desvincular e ir para o mundo com algo que tenha mais sentido para a gente, conhecer o que faz sentido para a gente. Né? Mas isso é uma espécie de construção, assim. Eu acho. É um aprendizado e uma construção constante. É uma desconstrução e reconstrução. Né? A gente tem que fazer esse processo. Eu acho, hoje, se eu voltasse atrás, eu iria, por volta dos 20 e poucos anos, que é onde o córtex pré-frontal está mais ou menos finalizando sua formação, começar a fazer algo voltado para o autoconhecimento. É o melhor momento para mim, eu acho, da pessoa começar a investigar, é os 20 e poucos anos, porque você vai começar a se desvincular dos seus pais, fazer as pazes com sua história, porque quem não leva seus traumas? E você já vai entrar na sua fase adulta, mais os seus propósitos, a sua busca, e tendo feito paz com esse passado, sabe? Com a sua história. E até gostando da sua história. Porque na hora que a gente faz isso, a gente faz as pazes com a nossa história. Você consegue perdoar as pessoas, entender que aquele pai e aquela mãe veio de uma trajetória e que se um dia você tiver filhos, por mais que você não queira, você vai criar seus traumas sim nos seus filhos, mesmo buscando acertar. Então, é um ciclo. E que todos nós precisamos desse conhecimento para se restabelecer. E se você não faz isso e caminha, quando eu acho que a gente chega muito no piloto automático. E se você não dá a sorte desse piloto automático estar vinculado com seus propósitos, com quem você é, você vai sofrer em algum momento. Em algum momento você não vai aguentar. Que ação prática que tu tomaria nesses teus 20 anos que tu falou, que tu sugeriria para uma pessoa encontrar o autoconhecimento? Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta
tantos profissionais que fazem isso, né, de treinamento, de mentoria, estudar sobre o assunto, sim, já lhe abre os olhos, entender como a gente, de comportamento humano, como nós somos, conhecer o nosso lado bom e o nosso lado ruim, porque a gente aprende a esconder esse lado e a gente precisa encarar, né, a gente precisa encarar que todos nós temos seus monstros. Sim, eu acho que isso para mim foi muito libertador. Porque eu era uma pessoa, na juventude, muito perfeccionista. Então, imagina, uma pessoa perfeccionista, encarar que você tem seus erros, que você tem seu lado egoísta, que você tem seu lado ruim, é difícil. Porque tu vê que tu mesma não é perfeita. Exatamente. Porque você tenta, e aí você percebe que, na verdade, o que você está fazendo é performar. E não sendo quem de fato você é, ou reconhecendo que você não sente tudo aquilo de bom, sabe? Uhum. Então, a própria terapia também é uma solução, porque te ajuda a elaborar muitos traumas que você já passou. Então, hoje a gente tem muitas linhas para que possa você se descobrir e se conhecer de alguma forma. Muito melhor do que eu já fui no passado. Tu diria que isso é mais fácil hoje em dia ou mais difícil? Porque ao mesmo tempo que eu enxergo o que tu tá dizendo de existe uma disponibilidade de cursos, uma disponibilidade de conhecimento, de livros, as fontes nunca foram tão abundantes. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, as fontes para outras coisas ruins e as distrações também são tremendas, né? E parece que num mundo que tem cada vez mais e mais informação, as pessoas estão cada vez mais e mais perdidas, né? Parece que elas não conseguem encontrar o caminho porque tem tantos. Isso é verdade. Como que faz pra balancear isso, né? Tu, por exemplo, que tem filha, né? São 2 filhas. Sim. O que tu diz pra elas? Pois é, eu digo muito pra ela, graças a Deus, assim, eu acho que na minha criação muito que eu tentei fazer com as meninas era ser o porto seguro e dar amor. Isso pra mim foi a decisão que eu tomei. Eu quero ser mãe, eu não quero atrapalhar, porque eu acho que os pais muitas vezes, com certas atitudes, mais atrapalham do que ajudam. Porque eu quero que elas se conheçam, eu busco fazer muito questionamento para elas. O que é que você quer fazer? Para que elas errem pelos próprios erros e não pelos meus, entende? Uhum. Então, por mais que eu não concorde, isso foi uma construção, viu, Fermento? Não é fácil não, porque pensa como é difícil você ver seu filho sofrer. Às vezes é mais do que você. Mas sofrendo por um erro que ele cometeu. Mas e que necessário. Às vezes tu sabia que era um erro também. Exatamente, mas é necessário porque para mim é muito mais importante. Hoje eu vejo as meninas muito seguras do que elas são com tão pouca idade, por isso. Porque elas erraram, fizeram fugiu a palavra. Elas transpuseram aquela situação, aquele desafio, e você cresce junto com isso, né? E tem aquela certeza do tipo, o meu porto seguro tá aqui. Porque independente, eu falo muito para elas, independente da escolha de vocês, eu vou amar e ser sua mãe do mesmo jeito. Vocês querendo ir por esse caminho ou esse. Quem vai sofrer a consequência disso são vocês. O que eu vou sentir não é nem a metade do que vocês vão ter que pagar. Uhum. Então, era isso que, na minha educação, o meu objetivo era esse. Era amar e ser o porto seguro para elas. E é o que eu faço até hoje. Mas é muito doido isso, assim. Agora que eu fiquei um pouco mais velho, né? Eu tô com 29, quase 30. Tu começa a perceber que o tempo que tu tem na vida, assim, ele te traz um aprendizado que, cara, a pessoa que viveu 20 anos, ela não entende o que uma pessoa que viveu 30 anos entende da vida. Porque são 10 anos a mais vivendo, existindo. Exatamente. Isso é muita coisa, assim. Porque, cara, sei lá, pô, do 0 aos 15, tu não vive, né? Tu é um produto do meio, 100%. Exato, Aí dos 15 aos 20, tu começa a viver. Mas então uma pessoa que tem 20, 25, ela viveu 10 anos. Então uma pessoa que viveu dos 20 aos 30, ela tem o dobro do conhecimento. E, cara, uma pessoa que vai chegando aos 40, aos 50. Hoje eu começo a entender um pouco do que eu não sei. E isso é muito louco. Eu brinco que, assim, às vezes em treinamento, eu falo assim, gente, a vida, quer entender a vida? Pensa aí. Uma grande escola. E cada pessoa está em uma sala de aula. Não interessa a idade, porque maturidade não interessa a idade. Essa que é a grande verdade. Cada um está na sua sala de aula.
As pessoas que são mais maduras, pensa aí, ela conversando, um aluno de 3º ano conversando com um de 1ª série. Não vai entender. Vamos falar sobre matemática, o que ele está dominando de matemática é aquele ali. É uma linguagem completamente diferente. É a mesma coisa de você explicar algo para uma pessoa que não se conhece, ela vai ficar assim, hã? Como? Você fez isso? Ah, você não revidou? Sério? Fulano te fechou o carro, fez isso, xingou sua mãe e tal, e você ficou tranquila? Como assim? Eu tinha batido, eu tinha feito... Por quê? Porque tem outro momento, tem outro tipo de maturidade, de conhecimento sobre si próprio, sobre a vida, que é aquela forma que ela tem que reagir para exatamente chegar lá no 3º ano. Primeiro ela tem que xingar, que bater, que fazer tudo aquilo para perceber o que é, ter vergonha daquilo, perceber o quanto ela se machuca também fazendo aquilo. Para em algum momento ela evoluir. Eu percebi muito isso recebendo convidados aqui, tipo, pela 2ª, pela 3ª, pela 4ª vez, às vezes. Que teve episódios que eu fiz que o primeiro episódio era sobre uma temática muito parecida com a que eu fiz no 2º episódio com a mesma pessoa. Tipo, era um episódio que eu fiz 3 anos atrás e agora eu vim aqui, pô, cara, falar do mesmo conteúdo, das mesmas coisas, vambora. Só que, meu Deus, eu percebi, Jesus, agora eu entendo o que a pessoa fala. Antes eu não conseguia, às vezes, entender. Tipo assim, por mais que a lição fosse a mesma, a escola é a mesma, né? A pessoa é a mesma. Só que eu não sou o mesmo, né? Exatamente. Aquilo que dizem, o homem não passa pelo mesmo rio 2 vezes. Não, é verdade. É muito doido isso. E isso é uma meta muito pra mim, sabia? Eu sempre quero terminar o ano percebendo que eu cresci do ano anterior. Alguma meta minha pequena. Vamos supor, eu comecei muito, acho que uns 10 anos atrás, a me policiar, a não reclamar. E a meta pra mim naquele ano tinha sido isso. Eu não vou reclamar. Mas de tudo? Não assim. Eu boto isso como meta pra eu estar atenta. Óbvio que tem situações, injustiças que você reclama, mas isso não ser o seu normal, isso não ser o seu cotidiano. Você não reclamar porque pegou um trânsito, você não reclamar porque pegou uma fila de banco. Tantas coisas que se você não se policiar... Eu conheço pessoas que conseguem reclamar na hora do café da manhã até a hora de dormir. Eu conheço também. Por hábito. Normalmente são familiares. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Mas, assim, por ter já não se dado conta. E o quanto isso faz mal, Fermento? Porque isso faz mal. Você está dizendo pro seu próprio corpo que tá tudo errado. O tempo todo. Entende? Onde é que a ocitocina vai aparecer, ou a dopamina? Nunca. Porque tá tudo errado o tempo todo. Então, assim, e aí você vai para outros hábitos, né? Como mentira, que é outra coisa que, socialmente falando, né, é algo que acontece. E que é aceitável, entre aspas, que a gente fala aquela mentira branca, mentira, que é necessário, às vezes, também, que é necessário, né, socialmente. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e tentar deixar realmente essa mentira naquele nível de... Se fosse pra mim, eu também gostaria de ouvir essa mentira. Sabe assim? Se fosse pra mim, tá aceitável? Ok. Coloca isso um pouco como parâmetro. Porque socialmente falando, ela existe. Não dá pra dizer aqui e falar assim, nossa, Fermento, eu nunca minto. Isso já começaria sendo uma mentira. Sim. Né? Porque a gente tem essas escapadas. Mas tomar cuidado pra morrer ali, sabe? Pra ficar ali, pra você não ir isso pra muitos lugares da sua vida porque muito senão, frequente. Às vezes, tu acaba construindo um castelo de areia, vamos dizer assim, né? Eu li uma vez que eu gostei muito, um cara falando que ele, de tanto mentir, ele construiu um quarto onde era tudo permitido. Isso pra mim bateu forte quando eu vi isso, sabia? Que as mentiras já eram tão bem contadas que ali dentro tudo era permitido. Eu já... frase boa essa, ela bate bem. Ou mal, né? Dependendo de como tu tá. Eu vivi muito esse fenômeno, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu faço terapia há uns 2 ou 3 anos, nem sei mais. Agora eu tô cada 3 meses só, né? Deixei de ser tão maluco. Aí eu fui percebendo que às vezes eu estabelecia metas, né, terapêuticas, né? Tu vai lá e tu fala, pô, a minha meta é melhorar X comportamento. E eu chegava na sessão e eu tinha feito algo que eu não queria ter feito. Que era algo que eu tinha combinado, que eu não ia fazer, que eu ia melhorar, etc e tal. E eu comecei a perceber que eu chegava na sessão com a justificativa pro que eu tinha feito.
E aí eu comecei a descobrir, meu Deus, o ser humano, e não só eu, o ser humano é uma máquina de inventar justificativa pra qualquer coisa. E a sensação que eu tenho, pelo menos, é que quanto mais conhecimento tu tem, quanto mais inteligente tu é, mais elaborado é essa mentira. E tu consegue encontrar, tu chega nessa sala onde tudo é permitido. Com tudo. Porque tu encontra, não, mas isso não é uma verdade, porque existe um questionamento em relação a isso, e tu tinha um valor moral que antes era aquilo é uma mentira pra ti, tu teve que cometer essa mentira, e tu encontra uma justificativa, e quando tu vê, tu é uma pessoa que tu nem queria ser. Exatamente. E isso é muito difícil de encarar a mentira de frente, né? Sim. E esse processo, né, quando você parte para um processo de autoconhecimento, ele é muito doloroso inicialmente. Ele não é um processo fácil. Não é. E te digo outra, é um processo que você tem que manter a vida inteira. Não é aquilo ali, tô entendendo tudo, olha, nota 10, acabou. Não. Até porque a vida é cíclica. As coisas estão acontecendo. A vida vai te desafiar. Essa certeza a gente tem. Então, é uma coisa que você tem que estar sempre observando, se policiando, se entendendo, vendo os sim que você dá, os nãos que você dá. Porque se você, sabe, desliga, em algum momento você está indo, às vezes, num caminho que você não queria estar. É que a grande loucura da vida, eu demorei isso também pra perceber isso. Os últimos anos eu tive várias coisas que eu percebi, né? Tanto pela idade quanto por estar em contato com pessoas muito, muito inteligentes, assim como você, que a gente vem aqui e tem um aprendizado. Que não, isso é uma ilusão que tem que cair por terra, né? Mas nunca vai estar resolvido as coisas, pô. Essa sensação, ela é agoniante. Porque durante muito tempo tu vive assim, não, eu vou fazer isso, daí eu resolvo tal problema, eu resolvo outro e aquilo não me incomoda mais. Não. Nunca. Sempre vai ter aquilo de novo e vai ter mais coisa junto com aquilo. Aí o que eu acho que ajuda, pelo menos pra mim, Fermento, é que nesse processo eu busquei coisas que me fizessem ter uma mentalidade de crescimento. É você começar a perceber essas surpresas da vida como boas também, porque a vida te surpreende positivamente, né? Nessas brincadeiras e desafios, como até a gente estava conversando lá fora, que você falou assim, olha, eu posso pegar, apostar R$1.000, o ato em si não foi legal, mas a consequência... né? Mas a consequência é. Então, assim, a vida te dá muito essas coisas que te surpreende. Então, você pensar que tudo, seus erros, fazer as pazes com os erros, que os erros vêm sim para o seu crescimento, que a dor, ela não é ruim, ela proporciona uma transformação e esse crescimento também é nela. A gente aprende na dor, no amor, mas o aprendizado da dor, eu acho que ele fica mais intrínseco na gente, sabe, assim, a transformação, eu acho que ela é maior, sim, eu acho. Pela dor. Eu acho. Porque ela, de certa forma, ela cria um impacto emocional. E o seu desafio de transpor, né, quando a gente sente, nós somos os seres humanos, quando ele sente que ele conseguiu crescer em cima de um desafio, gente, isso é muito gratificante. Né? Quando você percebe que você venceu um vício, que você chegou a um ponto que de vida, financeiramente falando, ou emocionalmente falando, ou a nível intelectual, que você veio de uma escola pública hoje em dia e conseguiu fazer uma faculdade, poxa, isso é algo que nos engrandece, né? A nossa visão sobre a gente, ela cresce muito mais. Gera uma satisfação, né? Tu diria que a felicidade, ela é, em algum nível, uma opção? Ou um olhar? Eu acho que a felicidade, e eu vou dizer isso de um lugar, assim, até com minha própria experiência, porque eu digo que eu cheguei a um patamar hoje na minha vida que eu me sinto muito bem na minha própria pele, na minha rotina. E aí não é que eu tô feliz o tempo todo, não. É que eu tô em paz, isso eu alcancei, entende? E por mais que eu saia desse lugar quando algo me acontece, eu sei voltar para ele rapidamente. E por que eu consegui isso? Eu acho que muito é fruto de eu viver as minhas verdades, conhecer elas,
viver baseado nelas e ter criado uma rotina linkada a esses valores. Então, meu dia tem meu espaço da minha meditação, da minha leitura, do meu café com um docinho porque eu gosto. Então, assim, tem coisas que, teoricamente, hoje em dia, não é saudável isso, aquilo, mas eu tenho os meus e eu tô tudo bem com isso. Sabe? E tu vive em paz E eu vivo em paz com isso, eu não me sinto isso. mal por isso, né? Então, isso se torna, para mim, é um tipo de felicidade, mas na verdade é paz que eu sinto. E a felicidade, eu acho que ela tem que contrastar com a tristeza, ela tem que existir até para você reconhecê-la, né? Não dá para você ser feliz o tempo todo. Eu acho que o que dá é para você estar a maior parte do tempo em paz. Isso eu acho possível. Mas aí entra essa questão que tu trouxe anteriormente de conseguir olhar para uma dor, para um trauma e trazer um aprendizado disso. Porque tem pessoas que ela é o que a gente falou um pouco no começo, né? Que tem a ver com inteligência emocional. Ela é ferida por algum motivo, algum acontecimento da vida. E ao invés dela cicatrizar essa ferida, interpretar o que aconteceu e seguir em frente, ela escolhe ficar cutucando aquela ferida e revivendo isso, né? Também. E você transpôs, vamos supor, vamos dar um exemplo. Acontece numa situação, você é rejeitado por alguém, por alguma coisa. E aquilo dói muito em você, porque você estava esperando. E a rejeição vem desde um emprego, um amigo que não te chamou para sair. Depende. Isso é muito individual. Mas você teve essa rejeição. E aí, ao invés de você parar, sentir sua dor, ficar triste, tentar entender o que aconteceu, você escolhe do tipo, quer saber? Deixa pra lá. Não vou ficar triste por isso, não. Nem vale a pena. Você começa a desfazer. Nem vale a pena, eu nem queria tanto. Vamos sair pra beber? Primeira coisa que a pessoa faz, né? Vamos sair pra beber? Vamos esquecer? Pronto. Aí você esquece. Aí no outro dia, vem. Aí você entra naquela, não, vou sair de novo, vamos sair de novo, até que passa um tempo, aquilo ali silencia. Só que como é que você vai levar isso pra vida? Provavelmente, outras situações que não tem nada a ver com rejeição, você vai estar interpretando com essa visão. Entende? Tu criou uma ótica já. Você cria uma ótica daquela dor, assim como essa dor que não foi tratada e que não foi sentida, ela pode vir no futuro e vai se acumulando como outros sintomas. E aí você entra na ansiedade, você entra na depressão, você entra no nível de estresse muito alto, né, em burnout, uma série de coisas que hoje tem, já de patologias que envolve algum problema na sua saúde mental. E que quando você vê, são essas situações de traumas que você vai esquecendo com a bebida, com consumo, com alimentação desregulada, com várias formas de fuga, com excesso de vícios de jogos, enfim, o excesso de uso de celular, né, que a gente tem hoje como fugir dessas dores. Isso tem a ver com crenças? As crenças, esses traumas vão, de uma certa forma, fazendo essas crenças. A crença é algo que muitas vezes a gente ouve falar muitas vezes, né, uma informação que a gente tem e que a gente começa a acreditar aquilo como uma verdade universal. Meio que aquele ditado, todos os homens traem, todas as mulheres hoje em dia são feministas. Né? A gente vai ouvindo tanto determinadas coisas, não só baseado nos nossos traumas, mas também aquilo que a gente ouve frequentemente, o meio que a gente está inserido, e nós vamos formando, sim, crenças. E vamos olhando para coisas, fazendo escolhas, muitas vezes, e que nem é de forma consciente. Às vezes o seu inconsciente mesmo que já está meio que ali, você está olhando para a situação e já está tomando uma decisão baseada nessa crença de não vou me relacionar não no momento porque todo homem trai, não quero casar não. O problema nesse caso me corrija se eu estiver errado, né? Mas que a pessoa enxerga uma situação que ela viveu e ela extrapola esse cenário para todas. Então ela fica o tempo todo buscando ver o que ela já viu. Exatamente. E ela não se permite ver o diferente. Exatamente. E aí você pega algo que aconteceu no passado, ao invés de ficar lá, leva para o seu futuro. Interpretando as situações, fazendo escolhas baseadas naquilo. Né? E como que a pessoa pode ativamente
desconstruir isso e entender que isso acontece? Eu acho, por isso que eu gosto muito dessa coisa da escrita e dos questionamentos e de um treinamento voltado para isso, porque lá você estabelece todas as suas dores que você consegue lembrar, né? Porque pode ter outras que a gente não consiga, que você guardou tão bem. É aquela coisa da mentira. A gente contou aquela mentira tantas vezes que vira verdade. Né? E assim como o trauma também. Pode ter coisas que você tanto disse que não me incomodou, tal, e que você nem saiba que aquilo ali ainda dói. Mas você tenta mapear isso aí, primeiro para ter consciência de que essas coisas existem. E depois você começa a questionar em cima. Será que tudo isso aqui que eu escrevi, que eu vi, é verdade? E um outro questionamento em cima, depois que você responde isso. Eu tenho absoluta certeza de que as coisas aconteceram dessa forma, exatamente dessa forma, que não teria uma outra interpretação. Então, é você colocar já a dúvida daquilo que aquela situação se apresenta para ter uma possibilidade de haver empatia naquilo ou de você aceitar outras visões. E que aí é que uma terceira pessoa, né, um terapeuta, ou alguém que conheça, ou que, enfim, pode estar te conduzindo. Que é uma jornada que às vezes tu consegue sozinho, mas exige uma auto-observação muito grande, né? E mesmo assim, eu acho que tem uma limitação no que a gente consegue. Eu acho que tem uma ver. limitação. Eu acho que sim. Eu acho que dá pra gente fazer, sim, muita coisa sozinho, com conhecimento, dá para você mudar muita coisa na sua cabeça, mas eu acho que a transformação ela ainda é maior quando você tem alguém te auxiliando naquilo ali, seja por meio de uma terapia, uma mentoria, um treinamento, seja o que for, eu acho. A sensação que eu tive é que eu tinha muitos pontos cegos, assim, muitos. A gente muitos, tem coisas que seria impossível eu olhar sozinho. Porque eu ia passar uma vida e eu não ia conseguir ver. E aí, não que o terapeuta, a psicóloga, no caso, me fez verdadeiramente resolver aquilo aí. Porque tem coisas às vezes que demoram pra tu resolver. Mas ela me fez enxergar. E aí agora enxergando, eu enxergo toda vez que eu faço aquilo, eu vou metrificando e eu vou aprendendo a lidar. Exatamente. Porque, pô, às vezes o psicólogo não vai conseguir te falar um negócio e tu lidar com aquilo. Pô, um comportamento tem há 10 anos. Exatamente. Mas ele te fez enxergar uma coisa que tu nunca tinha visto. Exato. E aí começa o processo. Isso tem a ver com inteligência emocional. Com certeza, né? com Esse certeza. processo de identificar. Exatamente. Você se perceber nisso tudo, você vai performar melhor. Você vai tomar melhores decisões. Você vai saber que aquilo ali existe dentro de você. Que sua tendência é essa. Né? Uma pessoa que tem tendência mesmo, muitas vezes, à vitimização. Que tem. Né? Tudo acontece ao redor daquela pessoa, ela nunca fez nada. É o mundo que faz, ela é uma vítima. E é muito fácil identificar isso nos outros, Nossa, né? muito, muito fácil. E aí você percebendo que quando você consegue sair de um padrão desse, e você saber que você morou lá por muitos anos, você tem que estar atento. E aí você começa a perceber, olha eu voltando lá para aquele lugar. Não, peraí, calma. Onde foi que eu fiz aqui? Qual foi a minha ação aqui? Se isso está acontecendo comigo, algum motivo teve. De alguma forma, eu me inseri aqui. Nunca a gente está ileso de qualquer culpa. De uma certa forma, eu permiti. E essa permissão, ela é uma ação. Você se permitir estar numa relação com uma pessoa que já está te dando sinais lá atrás, que não tem respeito por você, que não valoriza, não dá o valor que você merece. Isso é uma permissão. Sim. Teve uma frase que eu escutei outro dia que eu achei muito importante, assim, muito impactante, que é: não mudar sempre é uma escolha. Exatamente. Fazer o mesmo não é o inverso de escolher. Fazer o mesmo é escolher fazer o mesmo, ao invés de escolher outra coisa. Exatamente. E você tem os mesmos resultados com isso. Não tem como. Para você querer ter uma vida diferente, você vai ter que atuar, agir. Porque não é o mundo dos pensamentos que fazem a gente chegar a algum lugar. É o da ação. É a ação que vai fazer você chegar em algum lugar, você conquistar alguma coisa. Né? E essas ações, ela vai estar sempre... Você tem que tentar sempre estar de acordo com os seus valores. Para aí você se sentir em paz.
Porque se essas ações, elas diferem da sua essência, dos seus valores, essa conta chega. A gente consegue performar parecendo que está bem durante um tempo. Mas durante muito tempo, a insatisfação vai chegar. Porque você está indo de contra ao que você acha certo, ao que você quer, para estar em um meio, para estar com determinadas pessoas, para ser reconhecido por outras, enfim. Então, em algum momento, isso não vai bater. Até porque, quando a gente prende o nosso valor à opinião de alguém, alguma pessoa, algum grupo, isso, você concorda comigo que, como é que eu posso dizer, as chances dessas pessoas não te darem esse reconhecimento o tempo todo são altíssimas. Sim. Você não vai ter, entendeu? E toda vez que você não tiver, qual vai ser sua reação? De rejeição, de raiva, porque você quer essa aprovação para você continuar fazendo. E às vezes tu tem uma vez, né? Até pior. Tu tem uma vez e daí tu acha que tu vai ter sempre e tu não tem mais. Exatamente. O problema é o que a gente faz, não porque a gente quer, né? Mas porque os outros fizeram a gente querer. Exatamente. Mas é difícil distinguir, né? Até onde eu sou, até onde eu sou o que o outro me fez ser. Porque tem coisas que eu acho que o que ajuda a gente fazer essa separação é começando com os valores, Fermento. O que são valores? Vamos supor, para mim, valor é a verdade, humildade. Ter paz, para mim, hoje é um valor muito grande. Então, minhas ações, a justiça, as minhas ações são muito baseadas, desde pequenas, tá? Eu tô falando de pequenas. Até as maiores, são muito baseadas nesse lugar. Então, a mentira mesmo, para mim não entra na minha vida. Eu tento ao máximo não estar nesse lugar. Porque no momento que eu estou, isso vai de contra ao que eu quero para mim. Algo que é importante para mim. E eu tô deixando de ser. E ao mesmo tempo, e aí se a gente for entrar na coisa de energia, essa coisa toda, a gente vai fazendo essa separação, quando a gente das pessoas que vão se aproximar e as que não vão. Então, se você é você mesmo, em algum momento as pessoas certas vão estar se aproximando de você. Se você está performando e você não você vai encontrar as pessoas erradas. Entende? Então... Porque o universo, vamos botar assim, mas a vida, ela vai te encaixando num tabuleiro. Se tu tá fingindo ser uma peça que tu não é, ela vai te encaixar num tabuleiro que tu não vai gostar de estar encaixado. Exatamente. E alguma hora isso vai machucar. Exatamente. Se você é uma pessoa... E que eu não tenho nada contra, de verdade, você gostar de coisas materiais, gostar de coisas de luxo. Eu não acho nada errado nisso. E eu consigo, sem problema nenhum, eu tenho pessoas que eu conheço que eu gosto muito, que têm esses valores, que têm essas coisas, que eu admiro nelas, acho massa, mas que para mim não faz sentido. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu consigo circular em certos ambientes e certas pessoas sem eu precisar ter que me provar que, poxa, eu também gosto de carro esportivo, olha, também queria ser. Não, eu acho massa a pessoa ter, mas pra mim não quer dizer nada. Entende o que eu quero dizer? É que acho que essa maturidade de não precisar se provar é algo que vem com a inteligência emocional, com a maturidade, com o tempo, assim. Porque a gente meio que aprende a existir querendo agradar, pertencer, se encaixar. E esse é um norte perigoso. Disfuncional, perigoso. Totalmente disfuncional. Porque faz a gente ter atitudes e chegar em lugares que não são nossos. Né? E nisso eu acho que nós evoluímos para um lugar muito legal. Que é você vê. As pessoas hoje têm direito de não ter filhos, de não se casar, de assumir sua sexualidade. Que coisas que no passado não era. E era algo que não podia nem se falar. E hoje a gente tem essa oportunidade de meio que conseguir tomar decisões que antes não eram aceitáveis e que hoje já são. Né? Mas às vezes você assume, mas aquela pessoa que você está vinculada não aceita,
Muitas vezes você não quer aceitar porque é aquela pessoa, e aí você se prende ao fato de agradar. E aí você precisa se desprender disso, entender que você tá e que você não precisa aprovar. E que se essa pessoa te amar de verdade, ela não vai deixar de te amar por isso. Não vai. Ela pode até ficar chateada porque já tá acostumada a ter um relacionamento tóxico mesmo, assim, de dependência dessa coisa. Mas em algum momento que ela tiver essa separação, essa quebra dessa dependência, ou ela, se ela te amar, vai estar ao seu lado e te aceitar, ou isso vai para o espaço, essa relação, e você vai ver que você vai ser muito feliz. Mesmo passando por um processo doloroso, mas depois você vai estar muito bem por isso. Por quê? Porque você está sendo íntegro a coisas que são muito suas, aos seus valores que você realmente não deve abrir mão, nem por ninguém, nem por qualquer situação. Tu diria que ser verdadeiro consigo mesmo é um dos pilares da felicidade? Eu acho, realmente. E isso, né? Você também trabalhar por valores na sua vida, para você ter valores com ação, né? Você vê sentido nisso. Porque se você for ver, uma das coisas que eu digo que eu acredito no ser humano é porque ajudar o outro faz bem. A gente se sente bem. Isso eu tô falando de hormônio de liberação. Então a gente não é um caso perdido. Se nós temos uma liberação de bons hormônios no momento que a gente faz boas ações, poxa, tem que ter esperança na gente. Mas a gente também tem liberação de bons hormônios quando a gente vê quem a gente não gosta sofrendo, né? Tem estudo que mostra isso, que a gente tem a liberação de ocitocina quando a gente sente amor, né? Empatia, eu gosto de ti, eu te vejo bem, eu sinto esse amor, mas quando eu vejo o meu rival apanhando, tipo uma torcida inimiga... Ou conseguindo algo que você não tem, né? E aí a gente sente... Mas tem mesmo, tem estudo sobre isso. E aí é que eu digo, o que você desenvolve mais? Porque habita na gente o mal e o bem. Nós temos... Não sei se é da sua época, aqueles desenhos que tinham um diabinho na gente. Tinha, tipo... Pronto. E eu acho que isso é muito... Isso. Que tinha duas coisinhas. E um bom e um ruim. E aí, é isso. Dentro de nós. Tem esses monstros e tem essa luz. Quem é que você alimenta com as suas ações? Então, se você pratica muito mais o bem e ajuda como pode as pessoas que estão ao seu redor, e que, volto a dizer, não precisa ser nada grandioso. Às vezes você ajuda uma pessoa da sua casa, que trabalha com você, do seu filho, enfim, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, quem trabalha com você, com coisas pequenas, com um gesto, com informação. A gente pode ajudar de várias formas, facilitando a vida ou algo que aquela pessoa precisa conseguir. Não necessariamente com dinheiro, com objeto, com nada disso. Isso se você vai fazendo mais algo normal, com sua gentileza, né? Se você cumprimentar, enxergar as pessoas nos olhos, isso vai sendo parte de você. Você vai criando sua personalidade baseada nisso. Então, vai ser muito difícil essa pessoa se construir pelo lado ruim, pelos seus monstros. Não que também, se acontecer de você ver uma pessoa que você não gosta conquistar, você percebe, poxa, ó, meu monstro aqui desejando mal, olha, deixa eu parar com isso. Sabe que você pode ter, você não está livre de ter. Eu acho que tem emoções que sempre são ruins, que sempre devem ser evitadas, ou todas têm algum significado, talvez importante pra gente? Eu acho que todas as emoções são sinais. Eu acho que nenhuma delas são ruins. E todas elas trazem informações sobre nós, né? Se você sente a inveja de alguém, para mim, o que é inveja? É o sinal de algo que às vezes nós desconhecemos, que a gente queria, que tinha sentido pra gente, e que a gente não tem. Então, vamos supor, eu chego aqui e sinto inveja do Fermento porque eu vejo que ele tem uma moto. E eu nunca percebi que eu gostava de moto. Nunca gostei de moto. Mas será que eu gosto de moto? Será que eu quero uma moto para mim? E ao invés de eu ficar desejando que você não tenha moto, que aconteça alguma coisa com sua moto, o que é que eu vou fazer com essa informação, já que é algo que talvez eu queira para mim? Fermento, como é que é ter uma moto? Me conta aí. Mas não é seguro? Você já caiu? Como é que anda? Quando chove? O que você faz? E para fazer o mercado? Sabe? Quanto é que custa? Eu posso parcelar? O que eu posso fazer? Então você começa a ver, porque até nessas informações eu posso ver, poxa, o custo-benefício dessa moto, não quero para mim. Não tem sentido ter para mim. Né? E ao passo que eu não vou de encontro a você para questionar, para conversar, para entender se é isso mesmo que eu quero ou não,
Se eu ficar querendo esconder e dizer, não, que moto é uma coisa horrorosa, um negócio não sei o quê, parece que eu vou dando mais corda para esse lado, sabe? E ao mesmo tempo alimentando algo que eu posso, na prática, não fazer o menor sentido. Mas eu não me dei a oportunidade de perceber essa emoção, de ouvi-la e de ir atrás para fazer algo com ela. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou desejar mal ao fermento ou eu vou conversar com o fermento para ter informações para ver se é algo que de repente eu posso ter. Pra tu conseguir discernir também se esse desejo é um desejo que faz sentido pra ti e que vale a pena, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente tem uma tendência, às vezes, a se apaixonar pela paixão das outras pessoas. Exato, porque é motivador. É muito bom a gente ver uma pessoa bem resolvida. É muito bom a gente ver uma pessoa bem com a vida dela. E isso encanta, isso atrai a nossa atenção. E às vezes a gente vincula, poxa, então eu tenho que casar, tenho que ter aquela profissão, falar naquele tom, ter aquele meio para ser daquela forma. E não é. E não é. E mas só você se permitindo, de repente, entender a vida daquela pessoa, conversar, já que é algo que te chamou a atenção, para ver que partes daquela vida eu realmente quero ou não. Será que tudo que ela fez para chegar lá eu faria? Talvez você descubra que não. Talvez o que você está vendo ali é uma cena, uma fração de minutos daquela pessoa. Você não conhece toda a trajetória, o que é que ela passou, né? Então, eu acho que emoções são, sim, para ser sentidas, são sinais de informações, às vezes, que a gente desconhece, né? Que está em locais que a gente não tem nem acesso. Então, eu acho que a gente tem que sentir, tem que se ouvir, sim. Tem alguma técnica prática para conseguir melhorar a inteligência emocional, assim? Sem ser, vamos dizer, com um terapeuta, né? A meditação, eu pratico meditação já tem uns 2 anos e meio. Caraca. Tipo, diariamente. Nossa, nós vamos fazer uma depois, a gente vai virar. Tem áudios bons. Eu faço pelo aplicativo. Eu tenho um aplicativo e que eu faço de 10 a 15 minutos todos os dias. Às vezes, a depender do dia, até 2 vezes, se necessário. Se o dia foi muito desafiador, eu faço novamente. E esse é um momento, para mim, que eu tenho muitos insights, muitas vezes. Vem muitas ideias, assim, meio que do nada. E muita coisa eu anoto após. E eu deixo lá, fico olhando. E, com o tempo, o que aconteceu comigo é que a minha intuição ficou muito forte. É algo que eu me escuto muito nessa intuição. Essa percepção das emoções, para mim é muito fácil lidar, porque eu já faço isso automaticamente. Eu vejo as emoções emergindo e percebo. E aí penso, faço esse certo confronto comigo. Por que você está se sentindo assim? E se não necessariamente na hora eu tenho que estar focada com outras coisas, eu volto a refletir sobre aquilo. Então, hoje eu já faço isso de um lugar muito natural, muito de forma automática, sabe, Fermento? Que eu acho que praticando com o tempo você vai conseguindo. Isso tem a ver com mindfulness, de alguma forma? Você pratica mindfulness também? Eu acho que sim, porque você fica muito voltado para o presente, para o que está acontecendo aqui. Você consegue permanecer nesse presente por mais tempo, tá? Nem todo mundo fica 100% presente no seu dia, não existe isso. Né? Sim, não existe. São momentos, né? São momentos. Mas quanto mais você pratica, mais nesse lugar você fica. E, ao mesmo tempo, essa fração de segundos que você tem para as reações diante de uma emoção que emerge, eu sinto que eu ganhei mais segundos ali, sabe? De uma emoção emergindo para uma ação. E aí, às vezes, nesses segundos, eu consigo ativar meu córtex pré-frontal para ele assumir a liderança, porque senão o sistema límbico vai fazer alguma besteira. As pessoas parecem que vivem nesse automático, né? Esse que é o problema. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o jeito que é o mundo mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem tanta distração, tanto ruído, que a gente não consegue ouvir nem a própria voz da nossa cabeça, né? Como se a gente não conseguisse ouvir a nossa consciência por causa do ruído que tem. Não, e coisas que você começa... Eu lembro que eu passei uma fase na minha vida que eu estava trabalhando muito. Eu dava aula na faculdade. Eu tinha uma empresa e eu estava trabalhando numa clínica com pacientes em tratamento oncológico. E tinha 2 filhas pequenas. Caraca. No qual
eu era presente, porque eu sempre busquei ser presente na minha maternidade. Fermento, é impossível você não entrar no piloto automático para a coisa funcionar. Hoje, olhando para trás, eu penso assim, Patrícia, você faria tudo aquilo de novo? Como é que você conseguiu fazer aquilo? Nem sei. Mas por que era muito pesado? Não, para mim era tudo natural. Agora, você se acostuma a acordar, a não tomar café. Você costuma a se negligenciar algumas coisas que são importantes para você, entende? Uhum. E que, como o nosso cérebro se adapta, ele se adapta a isso também. E nem vê como algo ruim. Ele vê, poxa, para mim faz sentido, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar atendendo aqui, eu gosto de acompanhar esses pacientes, eu gosto de estar com minhas filhas. Então, vamos lá, Patrícia, vamos fazendo. Só que nisso, o seu momento, e cadê Patrícia? A minha sorte é que eu nunca parei de malhar, que eu sempre gostei e eu tinha esse momento de ir para academia. Mas de resto, Fermento, meu lazer era estar com minhas filhas, eu estar trabalhando. E para mim, isso ficou anos nesse normal, sem tirar férias, nada. Porque para mim, me adaptei àquilo ali. Só que é isso que você vê. Uma hora você começa a fazer, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu gosto de tomar café da manhã, eu não tomo. Eu gosto de cuidar da minha casa, eu não estou cuidando do jeito que eu gostaria. Eu gosto de viajar, não tenho viajado. Você começa, coisas vão te dando insatisfação. Eu acho que começa assim, você começa a ser gerada uma insatisfação. Uhum. Você não sabe de onde vem. E você fica, não, mas eu gosto do que eu faço, por que eu estou sentindo isso? E aí eu fui desacelerando. Eu comecei, aí, de 2 matérias que eu pegava na faculdade, reduzi para 1. Dos turnos que eu tinha quase todo dia, eu reduzi para 3 por semana. E aí você começa a incluir, começar um pouco mais tarde, não às 7 horas da manhã, começar às 8. Depois eu comecei a começar até às 9. E aí você tem um tempo para acordar, para tomar o seu café da manhã, para ir malhar. Eu comecei a malhar de manhã e não mais à noite, que para mim é o melhor horário para mim. Uhum. E aí você vê que essas mudanças te deixam ainda melhor. Imagina, a gente está falando de detalhes. Só que mas que fazem diferença. O tempo que a gente... Essa é uma outra frase que eu ouvi que mudou alguma coisa pra mim também. Que o tempo que a gente passa sofrendo ou negligenciando uma das áreas da nossa vida em detrimento de outra coisa, esse tempo ele nunca mais volta. Não. Por mais que tu atinja aquilo que tu quer, não. Mas assim, não, eu vou passar 5 anos sem conviver direito com a minha família, sem construir um relacionamento, sem curtir a minha juventude, porque eu quero fazer tantos milhões de reais até tal data. Irado. Tu sabe o que tu tá sacrificando. Mas quando tu atingir aquele dinheiro, tu nunca mais vai voltar a ter 25, a tua filha nunca mais vai voltar a ter 3, a ter 5 anos, tu nunca mais vai ter a liberdade de não ter filho, de poder viajar, mas a vida nunca volta. O tempo que tu sacrificou. E mesmo que o preço venha depois, né? Tu alcança aquilo que tu se planejou. Às vezes tu alcança algo que tu percebe que tu idealizou e que não compensa o que tu sacrificou, que nunca mais vai voltar. Não. Ou que no meio do caminho, do destino que tu estava indo, tu percebe que nem é o destino que tu queria ir. Exatamente. Então os sacrifícios, eles têm que ser muito bem pensados e muito conscientes. Exatamente. Pô. Às vezes eu já parei pra pensar isso muitas vezes, porque eu penso, cara, se eu fosse pra São Paulo, a minha vida financeira, minha vida empresarial, né, o destino do Sem Groselha, tenho certeza absoluta que ele aceleraria. Sim. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara... A que preço, né? A que preço, né? Quantas vezes na vida de novo eu vou ter 29 anos, de novo eu vou ter saúde pra ir surfar na Praia Mole com o Fábio Perim, de novo eu vou poder receber os meus amigos na minha casa aqui em Floripa, que é uma casa irada. Será que esse sucesso financeiro, esse alcance, essa fama, essa reconhecimento, todas essas tentações que existem, né, nesse sucesso, elas valem o preço de eu sacrificar coisas que eu nunca mais vou poder viver? Concordo. Você tem que botar na balança. Tem que botar na balança o que a gente realmente quer, né? Exatamente. Eu tive uma pessoa que... Isso é muito interessante, que você falou, que eu fiz um treinamento uma vez, e é uma pessoa, um empresário que... Ele conseguiu muitos prêmios. Muito reconhecimento. Assim. Muito reconhecimento. E aí ele virou uma vez pra mim e falou assim, Patrícia, o que tá acontecendo comigo? Porque
mesmo conquistando isso, que era uma coisa que eu queria tanto, não faz o menor sentido. Pra mim não faz o menor sentido. E aí, eu virei pra ele, e que numa conversa que ele tinha tido, falando dessas coisas de valores, ele tinha mencionado uma viagem que ele tinha feito de mochila para um lugar em Tacaré, lá em Salvador, que é um lugar... Hoje em dia já tem mais estrutura, mas na época era bem ermo, bem desconhecido, não era tão procurado. E ele falou de uma viagem que ele tinha feito de mochila, acampado lá nesse lugar, e que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, e o quanto essa distância desses lugares no qual ele sentia essa coisa, que hoje ele estava fazendo, que ele já não se reconhecia mais, e já não se conhecia mais. E nesse momento eu virei para ele e falei assim, por que você não se dá uma oportunidade novamente de fazer exatamente essa mesma coisa que você mesmo disse, para você foi tão importante? E aí ele fez. Ele pegou um feriado e fez exatamente do mesmo, não ficou em hotel, não ficou nada, fez exatamente da mesma forma. E ele falou assim, Patrícia, não é que é verdade? Não é que você ir para esses lugares, às vezes, por isso que falam, você precisa voltar para si mesmo. O que é que te faz feliz? O que é que te trouxe aqueles momentos onde você percebe que você é surpreendido pelas vidas? Às vezes são detalhes, Fermento. A vida, a gente gosta muito das coisas simples e não se dá conta, sabe? Às vezes é um telefonema que você recebe de uma pessoa que você gosta, que você não estava esperando. Às vezes é no encontro, um tipo de conversa que você tem. Às vezes é um tipo de comida que você gosta de comer, ou você olhar e sair e você vê a natureza ficar um tempo contemplando, ver um pôr do sol, ver um nascer do sol. Essas coisas fazem a gente ficar com uma sensação de paz e de felicidade. Só que a gente atrela ao sentido e dá significado, muitas vezes, às vezes, o quê? Ao consumo. Porque isso está muito forte pra gente através das redes sociais. A outros objetivos, né? E O problema é que a gente esquece e a gente negligencia essas coisas que dão prazer pra gente. E às vezes as coisas que dão prazer e geram uma sensação muito boa, elas dão um certo trabalho também. E trazer um exemplo. Eu tô meditando mais, né? Eu amo a sensação de meditar. Só que dá um trabalho. E é um trabalho de, tipo, eu tenho que parar o meu dia, eu tenho que me desapegar daquele fluxo que eu tô de não sei o que, largar o celular, e o começo é um saco, e aí tu tem que se concentrar na música. É um esforço ativo, mas sempre vale a pena. Sempre. Só que na correria do dia a dia tu esquece, né? Tu esquece essa pessoa, esquece o quão bom é ir pra aquele lugar. Só que é um sacrifício por um bem que a gente vai negligenciando, exatamente. né? Eu ido pra academia também, né? Puta, exatamente. Quantas vezes você vai pra academia? Eu que malho minha vida inteira. É o que eu brinco, eu falo, eu vou triste, eu vou feliz, eu vou chateada, não interessa, eu vou. Eu não me dou essa oportunidade daquelas mentiras, daquelas que a gente elabora, muito bem elaborada. Não, eu tenho que ir. E aí eu fico me enganando, sabe como é que eu me engano? Eu gosto muito disso que eu faço. Eu falo assim, Paty, vai só por 5 minutos, pronto, vai lá, só vai lá. Vá 5 minutos, você vai embora. Nunca eu fico 5 minutos. No mínimo 1 hora. Então... E nunca tu se arrepende de ter ido. E você nunca se arrepende de ir para uma academia. A mesma coisa meditar. Você nunca se arrepende de parar para meditar. Mas é muito comum se arrepender de não ir. Exatamente. Você sempre se arrepende, né? A não ser que realmente... Eu só não vou se eu estiver doente. Aí eu não vou. Mas do contrário, porque eu tô triste, chateado, alguma coisa, aí é que eu vou. É quando eu mais tô precisando. Mas o grande lance, eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, tem muito a ver com... É uma espécie de desenvolver uma consciência, né? É um senso crítico sobre a própria vida. Exatamente. Suas mentiras, seus monstros, tudo seu. Você começa a conhecer. Você fala, eu já sei de que lado vem isso aí. Não é isso que eu vou dar ouvido agora, não. É difícil, né? Fermento é um processo lento. É um processo inicialmente doloroso, mas é muito bom. E na hora que você engrena nisso aí, poxa, é algo libertador. Tudo o que acontece com você tem um sentido. Suas dores você aceita, você vivencia aquilo e tá tudo bem. Você sabe que aquilo vai passar. Você busca entender aquilo da melhor forma.
Então, assim, no final das contas, é o que eu acho que dá sentido à vida, porque nós somos essas pessoas que têm essas emoções. E se a gente tem um sentido para ter. Não é à toa. Não é do nada. E por que não vivenciá-las? Sabe? Eu sou muito... É o que eu digo. Através das verdades de cada um, eu acho que a beleza nas pessoas está nisso. Eu adoro conversar com pessoas que se conhecem, que são verdadeiras. São as pessoas que mais me chamam a atenção. Não interessa o grau de escolaridade, financeiro, essas pessoas têm minha atenção. Porque você vê beleza nisso. E você, ao ponto que, se você conversa com a pessoa e que a gente percebe essas coisas, que está ali performando para você, não interessa o assunto que ela está falando. Se torna desinteressante. Se torna assim, tá falando para me agradar. Só tá falando porque tem um interesse por trás. Só tá falando... Se torna, porque você não vê a verdade nela, você vê uma performance, uma boa performance, ou uma performance ruim. Uhum. E a gente identifica. E a gente identifica que é a tal da comunicação não verbal. Isso o ser humano entende muito bem, mesmo tendo conhecimento ou não. É aquela coisa de você olhar e falar assim, tem alguma coisa errada. Uhum. Você não sabe dizer o que é. Se é mentira ou não, mas você percebe assim, não essa pessoa não é tão verdadeira. Isso eu vivo bastante disso, acho que mais do que eu gostaria, tipo, por causa do Sem Groselha, assim. Uhum. É meio chato de... Tipo, hoje eu tenho um capital social, assim, vamos dizer, né? Eu convivo com muita gente que é muito interessante. Eu tenho um programa que é interessante das pessoas participarem e tal. E aí cara, tu vê, assim, tem gente que se aproxima só por causa disso, assim, é muito doloroso, assim. No começo me machucava muito. Mas aí tu acostuma. Né? Agora dá preguiça. Dá preguiça, né? Eu já falo... Não. Tipo, sabe? É foda, né? Porque tu começa a ver verdadeiramente o interesse das pessoas, né? Nas relações. Todo mundo percebe. Tu concorda com essa frase que é: você não é responsável pelo que sente, mas sim pelo que faz com o que você sente? Poxa, eu acho que eu concordo. Porque às vezes vem sentimentos de pensamentos, porque é uma coisa meio que... Eu nem sei exatamente qual a origem. Se o pensamento origina a emoção, se a emoção origina o pensamento, mas é algo que se retroalimenta. E nessa, às vezes coisas que estão no inconsciente vêm. Né? E a gente, quando vê, tá com aquela emoção que a gente precisa parar para entender. Por que esse vazio, essa tristeza repentina que eu tô sentindo aqui? E muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Pelo menos eu já me peguei em algumas situações no qual eu não sei porque eu tô me sentindo assim. Deixa guardado. Mas o que eu vou fazer com essa minha tristeza, né? Eu vou descarregar nas pessoas, eu vou ficar pessimista. A ação a gente tem responsabilidade. E às vezes a emoção, a gente pode não saber exatamente de que lugar, né? Ter consciência dela, de onde ela tá vindo. Então eu concordo. Da onde que vem esse conhecimento que tu tem, assim? Por que tu buscou entender essas coisas que tu entende? Porque eu comecei a ler, meu primeiro livro foi... Eu gosto muito de ler. E foi aos 15 anos, pensei. Do Daniel Goleman, de Inteligência Emocional. Nós com 15 anos. 15 anos, cara. Pequena, né? E me veio pra me entender. Porque eu vinha de uma criação onde dizia que a raiva tá errado, que isso tá errado. E aquilo não entrava na minha cabeça. Uma repressão de sentimentos. Do tipo, não fica triste, não precisa ficar triste. E eu não entendi aquilo. Eu falava assim, como eu não vou ficar triste se é o que eu tô sentindo? Como eu não vou ter raiva se é o que eu tô sentindo? Tá errado. Eu sou ruim, eu sou pior por isso. E eu entrei muito em choque com essas coisas, porque eu não vi sentido. E aí eu fui buscando entender isso, passei uma parte lendo o livro do Daniel, mas aí passou a vida e eu nunca aceitei isso. E nem encontrei as respostas nesse livro. E sempre fui de me questionar. E nas minhas escolhas, quando eu escolhi meu curso de odontologia, eu já tinha uma ciência de que eu sempre gostei de cuidar do outro. Uhum. Eu gosto. Eu brincar de boneca, vem aquela coisa maternal mesmo dentro de mim muito forte.
Então, eu tinha um irmão mais novo que eu cuidava muito. Eu sempre gostei, meus amigos, é a minha forma de ser. E eu identifiquei isso muito cedo. E aí veio a área de saúde e eu senti isso, gostei muito do curso que eu fiz, enfim. E até para uma parte cirúrgica, logo que eu me formei. Mas aí, numa experiência que eu tive, que eu viajei, logo que eu me formei, eu fui morar em Toronto. E lá eu trabalhei com pesquisa voluntária no Monte Sinai, que eu gostei, passei a gostar muito de fazer pesquisa, e fiz algumas pesquisas interessantes. Eu comecei a ver e a perceber, Fermento, essa coisa das pessoas e das mentiras, das insatisfações, de coisas assim que foi me chamando a atenção. Foi observando. Que eu fui observando. E sempre me autoanalisei sem querer, sabe? Sempre. Por quê? Porque eu sempre fui de conversar. Eu sou aquela amiga que todo mundo conta seus segredos, que gosta de ouvir opinião. Isso de uma forma muito natural. Então, quando eu voltei para o Brasil, e aí eu fiz mestrado, comecei a dar aula, eu vi os meus alunos buscarem para confidenciar muitas coisas. E aí vinha aquela coisa de não aceitação de sexualidade, vinham questões de paz e muitas coisas íntimas que eles me traziam e que eu ficava assim, meu Deus do céu, quanto sofrimento desnecessário. Por muitas vezes é isso, as pessoas não viverem as suas verdades, não se conhecerem. E aí nessa veio também trabalhar com pacientes em tratamento oncológico. E aí que me fez abrir muito os olhos nessa etapa na minha vida do quanto o simples é o que mais faz a gente feliz. Porque no momento que você se depara com essa notícia, né, de que você tem uma doença terminal, ou de que você está em tratamento e que sua vida está em risco, você volta para esse lugar. Você volta para... As relações, elas ganham um olhar totalmente diferente. O amor ali presente une muitas vezes as pessoas. E o que de fato importa é você ficar bem, é ter saúde, é se alimentar, é voltar a comer uma comida, é estar num lugar, é ver tal pessoa, é receber uma visita. São coisas pequenas que se tornam tão importantes. E aí veio a necessidade de eu entender melhor e veio minha busca, eu comecei a fazer, aí fiz 2 pós-graduações na neurociências e que me abriu os olhos, que eu falei assim, bem que lá atrás, com 15 anos eu tinha razão. Tinha sentido o que eu estava pensando. Então tu foi adquirindo não só conhecimento teórico, como uma observação empírica no comportamento das pessoas, e tu foi somando isso e construindo. E no treinamento da minha empresa, de equipe, dessa coisa de você ver as relações, como interfere, né? Como o ego, muitas vezes, a gente é dominado por ele. Né? Como o feedback que você dá, às vezes, para uma pessoa, o fato dela não receber aquilo justamente por ela ter um padrão vitimista, por ela já ter uma dor de rejeição e fazer aquilo ser muito maior do que o que é. E aí você percebe, meu Deus, como o não se conhecer faz a gente sofrer e tomar decisões que só aumentam o sofrimento. A verdade é essa. Só piora o seu próprio sofrimento. Tu sempre foi calma ou tu se tornou calma? Sempre foi calma. Impressionante, né? Todo mundo pergunta isso. Não que eu não me rete, como fala lá na minha terra, porque é assim, que eu me reto também. Mas eu acho que é até porque quando eu me reto mesmo, que eu evito me retar. Porque tu conhece eu retada. Pra quem quiser te conhecer, te seguir no Instagram, tu tem algum curso que tu oferece? Tu fala sobre o tema, esses temas que a gente conversou em algum lugar? Tenho. Tá saindo o site agora, que tá ficando pronto, se Deus quiser. Que vai estar lá tudo, tanto na parte profissional como individual, de treinamento. E tem um Instagram, né, que hoje eu posto coisas sobre o assunto para crescer junto com as pessoas. Eu adoro. Como é que é o teu nome lá? Paty Veiga. Paty Veiga.
E o site, até o final do mês, vai estar no ar. Ah, não, quando for ao ar, então já vai estar no ar. Eu mando pra Vai estar você. lá no Instagram, Vai né? estar A no gente bota Instagram aqui também. na descrição. também. Vai sim. E o que vai ter lá? Vai rolar um curso? Vai ter rolar... curso, vai ter treinamento. Tem um planner que eu também vou estar disponibilizando, que eu fiz justamente para ajudar no autoconhecimento. Vem muita coisa legal. Que legal. Eu gostei. Da hora. Você vai ficar calmo assim que nem eu. eu julgo impossível, eu acho. E eu melhorei, tá? Eu tô calmo, eu tô muito calmo. Eu só te vejo calmo. Ah, é? Nas redes sociais. Só calmo, só tranquilo. Eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente, alguma mensagem que tu queira passar, que tu acha que seja importante, talvez relacionada aos assuntos que a gente conversou aqui. Falei da mensagem que, obviamente, já foi passada, né? Se conheçam. Eu acho que o assunto que a gente mais deve dominar na vida somos nós mesmos. Eu acho Boa que é isso. mensagem. Perfeito. É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui Imagina. participar. Foi uma honra, foi um aprendizado muito grande para mim. Eu acho que o papo de hoje é um dos papos que talvez se fosse tipo 3 anos atrás eu não conseguiria entender e aprender o tanto que eu aprendi, sabe? Que bom. Tem pessoas que falam coisas que às vezes a gente não tem a capacidade de entender. E a gente vai amadurecendo e a gente vai conseguindo. Então, pô, muito obrigado. Foi muito maneiro estar aqui. Espero que o pessoal tire bons aprendizados e se conheçam, que é muito importante. Eu concordo plenamente. Obrigado. Obrigado.